Vai lá, Felipe. Edinho, você falou sobre um modelo no marketing centrado no torcedor, de entregar aos patrocinadores algo além do que a simples exposição da marca, de gerar receita, conectar esse patrocinador com os torcedores. Para isso é importante que vocês tenham um conhecimento profundo sobre cada um desses torcedores, estabelecer uma relação direta com eles, o que requer desenvolver dados sobre esses torcedores. Qual que é a sua visão sobre essa questão dos dados e quais são os planos do Cruzeiro para conseguir desenvolver esses dados dos seus torcedores, estabelecer essa relação mais direta e entregar mais valor aos seus patrocinadores? Felipe, eu acho que a gente vive num mundo em que, se as empresas não se adaptarem e ser data-driven, né, serem guiadas pelos dados, ela vai fracassar. Dados hoje tem um valor, né, praticamente inestimável, que a gente não consegue colocar o valor disso. A Lei Geral de Proteção de Dados está aí para entrar em vigor, porque, né, todo mundo já enxerga a necessidade disso e que a gente precisa atentar a algumas políticas de privacidade também, porque senão os dados, né, a gente acaba que não teremos mais uma vida segura em relação a isso. Eu acho que todas as empresas elas têm que seguir um modelo de data-driven, ela tem que ser guiadas por dados, e por isso no Cruzeiro a gente, pela primeira vez, a gente também trouxe um especialista de BI, de Business Intelligence, que trabalha exatamente, a gente tem até uma hashtag no terceiro andar, que é onde fica o nosso comercial e marketing, que é No Data, No Talks. Sem dados, a gente não vai conversar. Então, o primeiro ponto do sócio-torcedor foi quando a gente pegou o sócio-torcedor desde a sua existência em 2004 até o final de 2019. A gente fez uma análise profunda dos dados que a gente tem. A gente conseguiu estimular o nosso sócio-torcedor para que atualizasse esses dados, porque a gente tinha uma base de dados muito suja, então foi necessário a gente minerar para isso, para que a gente tivesse uma data e dados mais confiáveis e relevantes nesse sentido. E hoje o que o mercado ele tem, né, todas as empresas, o que elas buscam são leads. Leads são o quê? São ativos em que você pode prospectar um potencial cliente. Então, se as empresas hoje não enxergarem dados e tomarem uma decisão com base objetiva, que é o que reza os dados, ela vai 70%, 80% de que ela vai errar. Hoje, no mundo atual, não cabe mais subjetivismo. Hoje tem que ser muito objetivo. É o que falam os dados, como você analisa, o que tem de informação importante naquele dado, para que você tome uma decisão correta, porque os dados eles dizem tudo. Então, se você não tiver uma boa direção, uma boa análise, um bom estudo de dados, a gente não vai conseguir, a gente vai acabar errando muito mais do que acertando em várias ações. E hoje a gente trouxe o Matheus Gonzaga, que era head de Nescau na Nestlé, hoje eu posso falar, que é responsável, trabalhou na Coca-Cola FEMSA com pricing, no qual eles utilizam, né, para precificação, entre outras coisas, muita base de dados, análise, onde que a gente tem um maior ganho percentual, numa diminuição de preço, num aumento de valor, de percepção, como que está o nosso share de mercado, onde que a gente pode atingir, quais são os pontos de erro, qual é o mercado que a gente tem uma maior possibilidade de investimento, qual vai ser o lugar em que a gente vai ter um menor CAC, mas um maior lifetime value. Então, isso é trabalhar com dados, e é isso que o Cruzeiro faz hoje. O Cruzeiro ele não trabalha mais com subjetivismo, não é o que eu acho, não é o que o Rodrigo Moreira acha, não é o que o Matheus acha. O que a leitura do dado nos diz? Ele nos diz que hoje o nosso lifetime, o maior lifetime value, está na faixa etária de 60 anos. Como que nós vamos comunicar com 60 anos? Né? Ele mostra que a nossa capacidade de crescimento de um sócio-torcedor de 18 a 21 anos, ele está nesse quesito. Vamos trabalhar nesse quesito, nessa forma, nesse tom de comunicação. Então, é importantíssimo que as empresas se adequem e entendam que hoje o mundo ele sobrevive de dados. Sem dados você não vai a lugar nenhum, senão você vai desperdiçar dinheiro. É assim que, né, o mercado publicitário de mídia também tem trabalhado nisso. Tudo hoje é base de dados, é o tamanho da audiência, é o tamanho de prospecções que você vai fazer com aquilo ali, porque no subjetivismo, eu gosto do Faustão, então eu vou anunciar no Faustão. Não, qual que é a audiência que tem no Faustão? Qual que é o seu território? Onde que você quer atingir? Então, tudo isso é análise de dados, e as empresas hoje precisam se adequar, porque senão eles vão errar muito e desperdiçar muito dinheiro.
Sem dúvida. Quem estiver acompanhando a gente, se inscreva no canal, deixa o like aí no vídeo e mandem perguntas aqui para a gente fazer para o Edinho. E, Edinho, até pegando o assunto de vocês, se o torcedor ele fala, ele se comunica e a gente consegue, pelos dados, entender um pouco desse comportamento, o campo ele também fala, né? Ele fala qualitativamente pelo comportamento dos atletas, coisa que ainda é um pouco difícil da gente mensurar quantitativamente, mas por movimentação, fundamentos técnicos, que esses sim são possíveis de serem estudados pelos dados, e os departamentos de análise de mercado dos clubes fazem muito bem. Minha pergunta vai nesse sentido: como vocês estão estruturando agora a captação de atletas, que vai ser fundamental nessa reestruturação financeira do clube, né? O Cruzeiro, anos atrás, teve o privilégio de contratar atletas mais caros, talvez em alguns casos até de forma irresponsável, mas contratou. Esse momento agora é um momento diferente, que vocês vão ter que ser muito cirúrgicos nas contratações, e isso vai exigir uma análise de mercado muito bem feita, né? Como vocês estão estruturando isso? Vocês estão criando algum planejamento nesse sentido, algum perfil de atleta que vocês busquem, com o modelo de jogo que o clube está estudando? A gente até tem o exemplo do Atlético Paranaense. A gente entrevistou o presidente Paulo Carneiro semana passada, que falou de um plano que o Vitória tem. Como vocês estão estruturando essa captação que vai ser tão importante aí para o clube nesse período? O Cruzeiro já tem uma área de análise de desempenho, né? Então, são ótimos profissionais, Toninho Almeida, entre outros, que estão super atentos ao mercado. E hoje a gente sabe que até mesmo para o Cruzeiro sair da situação financeira que se encontra, e a gente sabe que a receita de venda de jogadores é um ativo super importante, uma frente importante que o Cruzeiro ele tem que começar a adotar. Ele não pode mais se dar ao luxo de só contratar medalhões a alto custo, porque hoje o orçamento também não permite. O Fernando soltou muito bem, né, que o percentual, o volume financeiro em transações foi absurdo. A gente vê o próprio Atlético Paranaense como um ótimo benchmark para isso. Você vê que o Atlético Paranaense foi o primeiro clube brasileiro a criar um sub-23, que ele faz realmente investidas em jovens jogadores, porque ele sabe do potencial que ele tem de desenvolver esse jogador e fazer uma venda para um mercado europeu ou até mesmo nacional, desde que haja uma remuneração justa para isso. É o que o Cruzeiro tem feito, né? Eu acho que a contratação, a vinda do Claudinho, da Ferroviária, em uma parceria muito boa com o Saul, com o Marcelo, são pessoas excepcionais, demonstra isso. O Medina, um jogador que veio para o Sub-20, agora também do Cruzeiro, também numa parceria, mostra que realmente o Cruzeiro ele está de olho no mercado, em uma situação onde hoje o que a gente olha são jogadores não só promessas, mas que são jovens e que têm uma capacidade técnica muito grande, e que no futuro a gente possa realizar algumas vendas para a gente diminuir esse déficit financeiro. Hoje o nosso elenco, se a gente pega o jogo contra o Guarani, um grande exemplo, logo após o jogo eu estava conversando, eu, o Sérgio, o professor Anderson, naquele jogo o Cruzeiro utilizou 8 jovens garotos, né? É um time em construção. Então hoje a gente tem excelentes jovens jogadores, o Kaká, zagueiro, o Maurício, meio de campo, o Jadson, passou o Riquelmo, o Estênio, 17 anos, o Riquelmo, que tem 18 anos, então isso mostra o Claudinho, 20 anos, então 21 anos, então isso mostra o Thiago Bicalho, 21 anos, atacante. Então isso mostra que durante o jogo nós tivemos 8 jovens jogadores dentro do campo e que honram a camisa e que tem capacidade técnica para jogar no time do Cruzeiro. Isso tem que ser uma mescla, né? O Sérgio fala muito isso no MBA que ele fez no Real Madrid, e é um grande exemplo para nós também. E que a gente pega, nos anos 2000, quando o Real Madrid passava pela sua maior dificuldade financeira, o Florentino, quando ele entrou, ele fez uma grande mescla, que ele conta a história como sendo Zidanes e Pavones. Então era uma mescla de grandes jogadores com os jogadores da base, que era o que poderiam ajudar. O Flamengo conseguiu trabalhar muito bem isso, tanto que teve mais de 300 milhões de reais em captação, em venda de jovens jogadores, Renier, Paquetá, entre outros. Isso é um futuro que a gente tem e tem que enxergar. Hoje o Cruzeiro, ele perdeu um pouco a
a sua característica de clube formador, e eu acho que a base ela é um canal que a gente olha com muito carinho, com muito cuidado. A vinda do Gustavo mostra isso. Hoje a gente não quer simplesmente formar grandes atletas, a gente quer formar grandes seres humanos. A gente sabe que o futebol ele é ingrato. Enquanto a gente tem 180 meninos da base, 10 talvez virem jogador profissional. Desses 10, 5 vão trabalhar em times de menor expressão e que não vão ter grandes salários. Né? Então, para isso, a gente também tem que preparar esses jovens para que sejam grandes pessoas, que tenham ética, que tenham responsabilidade, que tenham caráter. Esse é o intuito do Cruzeiro e a gente vai olhar com muita atenção, porque realmente o futuro do futebol ele passa por esses jovens talentos e o Cruzeiro hoje precisa disso mais do que anteriormente. Né? É uma fonte de receita importante para o clube e que a gente está muito atento e a gente vai trabalhar muito essa nova frente. Show, Euler.